Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias aqui, paraíso maravilhoso da natureza aqui. A gente vai trazer um vídeo para nossa reflexão. Na Jerusalém, tá, do ano de 33 depois de Cristo, os habitantes daquele lugar tiveram novidades sem iguais. Os sacerdotes estavam agora sob a orientação do governo romano, até porque o prefeito Valério Grato, ele instituiu Anás e elegeu Ismael, filho de Fabi, como sacerdote. Mas em pouco tempo trocou Ismael por Eliezer, filho do sacerdote Anás. Depois ele troca de novo e elege a Simão, filho de Camito. E quando passa um ano, ele troca também Simão por José, que era filho de Caifás. Quando isso acontece, o cargo eclesiástico de maior vulto da nação judeia estava agora numa espécie de roleta russa eleitoral. Até o templo agora era outro. Herodes havia reformado o templo, e vale aqui lembrar que Herodes, ele era idumeu, não era judeu. Então você tem aqui um estrangeiro governando a Judéia. Agora, as coisas novas não paravam por aí. Não era só isso que tinha de novidade. Você vai encontrar um pregador novo. Você vai encontrar João, o Batista, e esse pregando no deserto da Judéia. A pregação dele era uma coisa linda. Já começava dizendo: arrependei-vos. E em seguida ele denominava o que não tinha outro nome. Ele dizia: olha, raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. Mas esse não era o único pregador. Esse era um primeiro e principal. Mas depois dele aparece um outro pregador, Jesus de Nazaré. Esse aí era sem igual. Fazia milagres um atrás do outro. Pessoas eram curadas, ressuscitadas. Jerusalém estava em polvorosa e ele pregava também, dizendo: o reino de Deus está entre vós. O que acontece é que, dentre essas pregações, encontra-se um cenário mudado. A política estava tomando conta. Encontramos agora Pôncio Pilatos, que era um prefeito que substituiu Valério Grato, e agora Pôncio Pilatos estava querendo que a população o aclamasse como sendo alguém melhor do que o seu antecessor. Por isso, Pôncio Pilatos faz amizade com Herodes. E olha que Pôncio Pilatos e Herodes se odiavam, mas por causa das eleições fizeram amizade. E quando isso acontece, eles prendem a Jesus e agora pedem para que Jesus seja crucificado. Caifás e também Anás levam a população a gritar eufórica: crucifiquem a Jesus. Pilatos então faz uma proposta: olha, eu preciso soltar uma pessoa. Há uma liberação aqui já assinada. Eu posso dar um indulto para uma pessoa. Eu posso dar um indulto para Jesus ou posso dar um indulto para Barrabás. Quem vocês escolhem? Como é que fica isso? A população disse: olha, solta Barrabás. E aí Pilatos pergunta: mas e esse Jesus? E aí a galera dizia: olha, crucifica. Um dos problemas maiores era que a esposa de Pôncio Pilatos tinha tido um sonho na qual ela sofria muito e ela reconhecia que Jesus era inocente. Mas Pilatos resolveu lavar as mãos. Não deu muita ideia para aquilo que a mulher dele estava falando. Mostrando que a política em si só, ela pode ser um instrumento perigoso. E nesse caso, a política daquele tempo estava envolvida com a morte de Jesus. Jesus foi crucificado, Barrabás, que era um ladrão, salteador, foi solto, porque faltou coragem a um político chamado Pilatos, que abriu mão da virtude que tinha
porque a virtude, ela só é virtude até certo ponto. Quando falta coragem, a virtude deixa de existir. Isso afirma C.S. Lewis no seu escrito, tá? Cartas de Diabo ao seu jovem aprendiz, quando ele explica que a coragem é a forma de teste de todas as virtudes. Então, hoje, se você tem muitas virtudes, entenda, vai ser preciso muita coragem para colocar elas em evidência, porque sem coragem as virtudes deixam simplesmente de existir. Que nós tenhamos coragem e não lavemos as nossas mãos como Pôncio Pilatos.